pessoal, estamos com mais um programa Pense Digital e hoje com o especialista Rômulo Carvalho, especializado em rastreamento em rede, que é o Zint Unmind. Tem a expertise atual de monitoramento em rede, rastreamento, coleta, tá, utilizando a ferramenta da empresa Apura, que é o Boitatá. Rômulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Karina. Um grande prazer estar aqui com vocês. Me chamo Rômulo Carvalho, sou perito na PECOF, da qual eu estou como perito e é uma associação de peritos em computação forense do Brasil. Além disso, também possuo 12 anos, um pouco mais de 12 anos na área de TI, além de também ter uma graduação na área de gestão de TI, uma pós-graduação em perícia forense em áudio, imagem e vídeo pela Blue EAD e uma em andamento de Ethical Hacking Cybersecurity pela Unicib. Além de estar sempre contribuindo, principalmente com essa área de OSINT, que é uma área da qual amo muito e sou muito apaixonado. Isso é notável. Rômulo, a gente tem 3 temas, eu vou começar com crimes em ambiente de rede, site e aplicativos. Ok. O que seria, explicar para as pessoas o que seria, né, o crimes em ambiente de rede, né, e como o aplicativo, no caso o Boitatá da Apura, consegue sanar essa questão forense de investigação. Perfeito. Bem, os crimes em ambiente de rede, eles são crimes que realmente vão acontecer na rede, não apenas local. Quando você falamos de crime em rede, ele pode acontecer em qualquer ambiente da internet, seja DEEP, seja internet indexável, seja uma Deep Web, ou seja até Dark Web também, para muitos casos. O Boitatá, ou BTT, também que é muito conhecido, ele é responsável por estar indexando, coletando essas informações por mais diversas fontes e conseguir indexar e facilitar uma visualização para a gente em um único local concentrado dentro desse sistema. Ele é um sistema que foi criado, desenvolvido pela Apura, e ele conseguiu, recentemente, a gente batemos a marca de 1 bilhão de eventos indexados por nós, pelo nosso sistema. Então, é um sistema que ele tem essa complexidade e ele captura de diversas fontes distintas, tanto Deep, Dark, a Web indexável, para que a gente possa estar controlando e acompanhando, principalmente voltado aos nossos clientes. Sim. No caso de uma investigação, a gente sabe que ela é sempre focada, né? Existe uma sugestão, né, uma hipótese de dolo de crime digital, e a gente faz a perícia já focada, né? Tem um histórico todo, né? Você pode contar um pouco desse processo, no caso do Boitatá? Bem, o BTT, no caso, nós trabalhamos bastante dentro dele com monitoramento 24/7, focado com os nossos clientes. Então, tudo que é voltado para aquele cliente, tudo que é voltado para aquele âmbito de possíveis crimes que estejam acontecendo, seja, especialmente, phishing voltados a clientes, perfis falsos, brand abuse, ou outros que estejam relacionados ali, malware específicos, por exemplo, um malware bancário. Então, nesse caso, a gente reportaria todos os nossos clientes que são de bancos, e voltados para essa área. Então, todos esses a gente faz um acompanhamento diário e constante, e fora isso, o BTT está sempre acompanhando, sempre buscando essas informações com os mais variados lugares em meio à internet. Tá, no caso, se puder explicar que tipo de processo o Boitatá atinge? É de reconhecimento, coleta, indexação? Coleta e indexação, isso. Ele faz reconhecimento de ambientes que a gente identifica, a gente já pontua bots específicos, robôs específicos para fazer coletas em determinados ambientes já preparados. Ele vai e faz a coleta e indexa tudo isso dentro da sua plataforma, além dos dados coletados necessariamente, e ele também coleta alguns metadados que possam ser muito importantes para aquela ocasião, para aquele caso específico. Então, ele faz toda essa coleta, e aí, a parte final isso
a gente identifica as queries específicas, então a gente faz a identificação daquele determinado período, o que aconteceu, e reporta ao cliente para que ele possa dizer quais são as ações que ele deseja tomar a partir daqueles encontrados que identificamos pelo BTT. Tá. Na sua opinião, hoje, qual é a deficiência que a gente tem de ferramentas para fazer indexação de dados em rede? Uma das grandes deficiências eu acredito que, para modo geral, não focando ao BTT, o grande volume de dados, o volume de dados é imenso. Quando você faz uma pesquisa focada, uma pesquisa voltada para um cliente específico, ou usando alguns termos que possam ser importantes, relevantes para aquele cliente, ou para qualquer pesquisa focada, ele pode trazer um volume de dados muito absurdo, e você conseguir identificar o que é realmente importante ou não, fazer essa filtragem, é realmente também um trabalho a mais que é necessário ser realizado. Então, um dos grandes problemas é seria um afunilamento de evidências, né? Exatamente. Você pega ali, que geralmente chamamos de eventos, tá? Sim. Tudo que a gente identificou que pode ter uma certa relação, consideramos como eventos, e quando identificamos os eventos, conseguimos correlacionar algo que seja importante, que tenha uma real relevância, e aí criamos as ocorrências, repassamos, fazemos realmente a filtragem de inteligência já voltada para o cliente, seja de inteligência ou seja pericial. Em alguns casos, pode demandar uma investigação mais aprofundada, como outros, o cliente já tem noção do que se faz por procedimentos padrões da empresa, então ele já separa e distingue o que ele quer. Sim. O que se tem de maior volume e materialidade hoje colhido em rede? E que seria uma preocupação, inclusive, para se falar. Uma das grandes coisas que a gente identifica muito grande é quando a gente envolve realmente com carders, que aí eles têm inúmeros grupos e estão presentes, além de geração de cartões, eles geram cartões de créditos, então esses golpes realmente financeiros, eles têm um volume muito, muito grande em âmbito nacional. Tá. Então, em meio à internet, é muito grande esse volume de informações de cargas. Tá. Em quais plataformas é mais recorrente o encontro de uma materialidade assim, bem sensível? Você fala, eu não acredito que a pessoa, no sentido de conteúdo, né? A gente tem hoje a sociedade da informação, que imputa informações abissais na rede, às vezes desnecessárias, né, no sentido de conteúdo, não um crime de invasão, né, ou de algum crime Sim. formal, né, facilitado pela tecnologia, né, e acessibilidade da internet, mas existe uma prova que você percebe que seria desnecessária, ela está em rede? Existem muitos pontos que eu acredito que deveriam as pessoas tomarem cuidado. Sim. Em relação ao que acabam postando na internet. Exatamente. As pessoas acabam colocando muitas informações realmente pessoais e informações relacionadas a si. Por exemplo, recentemente, com a questão da vacina, esse ano as pessoas estavam postando fotos com o seu cartão do SUS, onde estava mostrando o seu nome completo, o seu CPF, data. Então, eram informações que não deveriam estar em rede. Eu entendo que as pessoas, às vezes, motivadas por mostrar, olha, está ali, eu tomei vacina, estou fazendo a minha parte, motivada por trazer, talvez, uma resposta à sociedade, ou então, olha, eu fiz minha parte, faça você a sua também, de uma certa forma, como uma campanha, mas as pessoas acabavam esquecendo da ocultação de dados importantes, ocultação de dados realmente como o CPF, que talvez não considere mais como um dado privado ou um dado pessoal. Após os últimos vazamentos, ele é quase considerado já como um dado público, infelizmente, devido aos inúmeros vazamentos de informações que tem tido. Você concorda que a perfilação de pessoa, né, e modus operandi, ele é facilitado pelo próprio usuário, pela própria vítima? Sim, muitas vezes o próprio usuário, ele acaba expondo demais, ele entrega informações que não deveriam, e somado isso com painéis de buscas que existem por aí, que a bandidagem acaba utilizando,
facilita para que você consiga ter um levantamento completo de dados pessoais de qualquer pessoa que exista em nosso país. Muito fácil, muito simples. Rômulo, no sentido de ferramenta forense, hoje, o que seria mais eficaz existir no mercado relativo a, por exemplo, áudio e imagem, que é uma coisa que se obtém no sentido de ser o SINT e o MIT, né, que são fontes de dados abertas, né, o que seria mais eficaz, no sentido até de mais rápido de adquirir fazer essa coleta? Eu acredito que existem alguns processos específicos. Por exemplo, existem processos que são relacionados a imagens que a gente não pode estar utilizando qualquer ferramenta. Por exemplo, um exame que ele é muito importante para a imagem é a comparação facial, certo? É um dos exames assim muito solicitados, ele é muito importante. Existem hoje ferramentas de inteligência artificial que poderiam fazer uma análise e trazer a resposta se é a mesma pessoa ou não. Sim. Porém, grupos de estudos internacionais, como o FISWG, eles discordam do uso de inteligência artificial para essa comparação. Ele diz que a comparação mais eficaz que é para ser realizada é a análise morfológica. Ou seja, alguém tem que identificar cada ponto de cada rosto e fazer a comparação exata para que possa dizer se parece muito ou se não parece nada, ou se é mais ou menos. Então, tem uma escala que vai de -2 a +2, se eu não me engano. Sim. Então, Pode falar. Então, é uma identificação que é um exame que é difícil a entrega completa para uma inteligência artificial devido a algumas peculiaridades que são muito específicas. Esse seria um dos pontos, mas teríamos outras ferramentas, por exemplo, que análise de metadados de imagens, elas são muito boas, facilitam bastante para uma análise rápida, não tão aprofundada, tendo em vista que dá possibilidade de adulteração dos metadados de imagens. Então, ela é boa, facilita, mas não é tão eficaz. Existem softwares de identificação matemática para análise de áudios e imagens, tendo em vista que eles são matemáticos. Geralmente olhamos por uma foto ou ouvimos um áudio, pensamos apenas naquilo que vemos ou ouvimos, mas por detrás daquilo existe uma matemática acontecendo, e aí existe toda uma análise que ela pode ser realizada por softwares matemáticos, tais como um MATLAB da vida, ou um Octave também, que podem estar suprindo essa necessidade e fazer uma análise completa, uma análise real, e uma análise bem significativa, trazendo respostas matemáticas e não visuais ou audíveis por qualquer ouvido, entende? Então, são softwares que fazem uma análise e trazem um retorno exato, e não trazem um retorno apenas comparativo de acordo com a pessoa. Sim, tem um nível de assertividade maior, né? Bem maior. Os softwares que você mencionou e que eu entendi seriam softwares que trabalham muito proporção e dimensão, né? Sim, geralmente sim. Por exemplo, em análises de imagens, por exemplo, aquela imagem, será que ela é fake, será que não é? Muitas pessoas poderiam usar um dos softwares Photo Forensics ou 29 Search Forensics, 29 Forensics, que existem por aí, gratuitos, online, mas eles não vão trazer todas as acessibilidades. Quando você submete uma imagem dessa para uma análise matemática, para ele trazer um retorno de CFA, para ele trazer uma ideia de JPEG Ghost, ou ele trazer uma análise diferente de ruídos, é bem mais eficaz do que você tentar fazer alguns ajustes manuais em um software visual que você não tem nem a certeza se eles estão armazenando as imagens que você submeteu ou não.
entende? Interessante. Então, o nível de resposta e exatidão é bem maior, tendo em vista esse posicionamento. Tá, hoje a gente tem, inclusive, um curso que você vai ministrar sobre o rastreamento no YouTube. Você pode fazer um resumo de como seria esse rastreamento no YouTube? A ideia desse curso, principalmente forense no YouTube, ele será para que a gente consiga extrair o máximo de informações possíveis de um canal e de um vídeo no YouTube. Extrair todos os comentários de uma única vez, extrair o ID tanto do vídeo quanto o ID dos canais, a quantidade de respostas, quem respondeu a quem necessariamente, conseguir trazer e fazer uma análise, mesmo virtual, de um vídeo frame a frame. Sim. Fora isso, também identificar vídeos por geolocalização, vídeos que estão geotagueados. Então, por exemplo, eu consigo identificar todos os vídeos que estão envoltos de algum determinado ambiente. Eu coloco um ponto, determino um raio, 1 quilômetro, 2, 5, 10 quilômetros, e eu quero descobrir todos os vídeos daquele raio e eu seleciono um período. Sim. E aí todos os vídeos que foram submetidos eu consigo extrair também nessa forma, com que a gente vai estar visualizando esse curso. Sim, a gente consegue fazer bastante coisa. E para você estabelecer essa janela, né, de possibilidades de IP, você já tem uma suspeita, no caso, a investigação. Isso, a ideia é eu partir, por exemplo, de um vídeo. Tudo iniciou, quando eu comecei nessa busca, de uma necessidade que surgiu aqui, quando eu trabalhava para um órgão do Estado, e surgiu um vídeo que eles queriam fazer a extração de toda a voz do que foi falado no vídeo, ou seja, queria que eu extraísse tudo, e para eu poder fazer manual, iria demandar, geralmente, na parte forense, a gente demanda 10 minutos para 1 minuto de vídeo. Sim. Então, eu procurei um meio de conseguir extrair a legenda e extrair em 5 minutos. 5 minutos foi para aprender. Depois, em 30 segundos, você consegue fazer isso. Sim. E aí... Pode falar. Oi? Pode falar. E aí, fora isso, também surgiu a demanda de extrair todos os comentários. Existiam, se não me engano, um pouco mais de 200 comentários. Sim. E aí queriam que identificasse tanto o comentário quanto quem comentou. Origem, né? E eu não queria fazer aquilo manual, sabe? De um por um, porque seria muito longo. Então, procurei uma outra metodologia também, que ela em alguns segundos ou até minutos pode levar, dependendo do tamanho de vídeo e de comentários que pessoas têm. Sim. Ela consegue extrair todos os comentários e quem respondeu a quem, o URL do vídeo, o URL do canal da pessoa. Porque cada pessoa que se inscreve no YouTube, querendo ou não, ele possui um canal. Por mais que não tenha vídeo, por mais que não tenha nada, a pessoa tem um canal. Então, a gente consegue já extrair aquele canal. E por muitas vezes, um canal, a gente consegue extrair já o seu endereço de e-mail dentro da guia sobre o canal, a gente consegue extrair o próprio endereço de e-mail. Então, a gente consegue extrair bastante informação oriunda ali só do YouTube. Sim. Aí, para alguns casos bem específicos, digamos, pessoas que têm monetários em vídeos, Sim. a gente consegue trazer estipular o quanto de ganho aquela pessoa tem, baseado na quantidade de views que aquela pessoa teve. Então, você vai ver ganho com monetização, que é pior ainda. Ou seja, a gente consegue fazer também, identificar a monetização. Tem uma margem, tá? Não é um valor exato. Sim. E esse método que você criou, que já existe, né, ele tem alguma dificuldade de ser aceito em juízo? Porque a gente sabe que forense tem os métodos básicos, né, e depois você cria, mas existe um limite de utilização de ferramenta, né, como, por exemplo, de imagem e áudio, existe um limite, um padrão para você analisar áudio e imagem que é aceito em juízo. Você teve alguma dificuldade? A questão da avaliação, estou usando todas essas metodologias que serão apresentadas, serão ferramentas totalmente online. Aceitas. Então, isso, já são ferramentas aceitas, já são ferramentas utilizadas pelo próprio mercado mesmo, para aquelas finalidades, tá?
Algumas, por exemplo, trazem margens bem complexas. Por exemplo, como eu lhe falei, a questão de receitas de um youtuber, tá? Sim. Eu não consigo trazer um valor exato que a pessoa, às vezes a margem, ela vai ser até 15 ou 20 vezes o valor mínimo. O máximo pode ser até 20 vezes a mais que o valor mínimo. Então, por exemplo, em 30 dias eu consigo dizer se aquele youtuber ganhou por volta de 1.000 a 50 mil dólares. Quanto é exato, eu não tenho noção. É difícil dizer com exatidão baseado apenas nos views, tendo em vista que muita gente usa adblocker, então já não vai a visualização, mas não vai as propagandas para aquela pessoa. Sim. Então a gente tem uma margem bem extrema. Que bacana. Então, além de você entender a materialidade, você entende o dano que ela causou também, no caso de monetização, que é o caso que a gente está falando. Exatamente. Bacana. Rômulo, eu agradeço o seu tempo, congratulo a Marca Pura pela criação do Boitatá, já vi simulações, né? E fica o convite para outras agendas no tocante à forense, em redes abertas e dados, fonte de dados inteligentes.